vamos continuar estudando um pouquinho de português, dando sequência, né? Agora, o que nós vamos falar está entre as páginas 45, lá da apostila de vocês, até a página 48, porque assim que terminarmos o assunto, são vários exercícios, né? Então, já assistam, já façam os exercícios. Se estiverem com dúvidas, usem lá o nosso meio de comunicação através do WhatsApp e aí a gente vai completando as informações à medida que possível. Vamos lá. Primeiro, nós estamos ainda falando de ortografia, né? As regras todas que envolvem a escrita. Forma e grafia de algumas palavras e expressões. Mais uma vez, eu preciso destacar com vocês o seguinte. Quando a gente escreve, quando a gente produz, muitas vezes, de forma equivocada, nós usamos uma palavra, uma expressão, querendo usar outra. Muitas vezes a diferença na escrita de uma expressão para outra é mínima, né? Mas o sentido, lembra que sentido nós estamos trabalhando lá no âmbito da semântica, o sentido é muito diferente. Então eu quero dizer uma coisa e acabo dizendo outra, e esse erro de verdade não é perdoado. Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Nós vamos começar pelo que e que, com acento circunflexo. Lembrando que nós já aprendemos, já estudamos os usos dos porquês, então fica tudo muito fácil quando a gente leva para esse lado, tá? Fica mais fácil assim. Vamos entendendo nas frases. O que você pretende? Uma pergunta. Esse que tem valor de pronome interrogativo. Logo, ele aparece escrito dessa forma, sem acento circunflexo. Não acho que é o caso de vocês, mas há algumas pessoas que na hora de escrever lá na redação, toda vez que utilizam a expressão o que, juntam. Isso é inadmissível, né? Separadinho assim, o que. Você me pergunta o que vou fazer. De novo, também nesse sentido, ele vem sempre separado, sem acento. O que posso fazer? Mesma ideia do início. Afinal, você veio aqui fazer o quê? Lembra do nosso porquê de pergunta, quando vem no final da frase, que ele vem com acento circunflexo? O que de pergunta, interrogativo, também no final da frase, ele recebe o acento circunflexo. Há um que inexplicável em sua atitude. De novo, vamos lembrar dos usos dos porquês para a gente fazer essa associação. O porquê, quando a gente traz a ideia de substantivo, ou seja, substantivado, né, a palavra tornou-se um substantivo, recebe acento circunflexo. O que acontece aqui? É o artigo. Eu já expliquei isso para vocês antes. O artigo, quando acompanha qualquer palavra de qualquer classe gramatical, ele tem o poder de transformar essa classe em substantivo. Daí nós vamos falar que a palavra foi substantivada. Ela foi substantivada porque ela está anteposta, quer dizer, antes dela vem um artigo, seja ele definido ou indefinido. Então também o que, quando substantivado, ou seja, quando vier depois de um artigo, terá acento circunflexo. Que a inflação voltou, isso daqui é uma partícula expletiva. Geralmente a gente associa isso à interjeição, quando a gente tem um susto, uma admiração. Esse também aparece com acento circunflexo. Então, se eu vou usar com esse sentido, acento circunflexo. Lembrando que as classes gramaticais que estão associadas ao que são pronome, conjunção, advérbio ou ainda ele pode ser uma partícula expletiva. Só para a gente retomar um pouquinho essa ideia, classes gramaticais, morfologia, nós ainda vamos estudar separadamente, né? Então, por enquanto, é só entender mesmo a ideia dos usos dos porquês, dos quês e todos os outros parzinhos que a gente vai ver, né, na aula de hoje. Observar. Não é acentuado por se tratar de monossílabo átono. Então, quando eu tenho que
que é monossílabo átono, ele não é acentuado. Ele vai ser acentuado quando ele for monossílabo tônico. No final de frases, ele vai exercer esse papel de monossílabo tônico, ou quando equivaler a um substantivo, quando ele for substantivado. Tá claro isso? Qualquer dúvida, me chama, a gente conversa, eu explico isso para vocês e esclareço. Mas eu acho que é tranquilo e a hora que fizerem os exercícios também vai ficar mais fácil. Agora esse parzinho aqui, ó, onde e aonde. Mais pra frente a gente vai ver que principalmente onde, a primeira palavrinha. É muito comum nas redações os alunos, na hora de exemplificar, de dar detalhes, usar onde quando não se refere ao lugar. E isso é um erro, tá? Onde a gente só usa para juntar as ideias com conjunção quando eu estiver fazendo uma referência a lugar. Se não for lugar, eu não posso usar ele. Outra confusão que se faz é com quando eu uso um e outro. Vamos entender isso melhor. Onde é sempre estático, lugar fixo. Então, estou onde quero estar, lugar fixo. Eu estou paradinha, sem movimento. Aonde é movimento. Então, quero ir aonde o povo está. Eu preciso ir até o povo. Caminho, movimento. Aí eu tenho o a. Eu gosto muito, vocês sabem, de explicar por quê. Isso não é uma regra, uma conversa. Decidiu que era assim. Tem uma explicação gramatical normativa para isso. Por exemplo, toda vez que eu falo que o aonde indica a ideia de movimento, porque quem vai a algum lugar. Então esse a aqui, ó, ele responde à necessidade, é uma questão de regência, da existência da preposição a. Então é a preposição mais a conjunção, entenderam? Eles vêm juntos, eles se unem. Por isso aonde só é usado quando a ideia for de movimento, tá? Definindo isso para ficar fácil, tem aí a definição com exemplos também na apostila de vocês. Aonde indica ideia de movimento ou aproximação. Sempre lembrando dessa ideia de que o a, ele é uma preposição, né? Onde indica o lugar em que se está ou em que se passa algum fato, quer dizer, lugar estático, fixo. Vamos ver alguns exemplos. Eu vou passar alguns exemplos para vocês para ficar claro essa diferença entre onde e aonde na aplicação da frase, ok? Então, continuando o nosso raciocínio, a gente vai trabalhar os exemplos. Aonde você vai? Lembra que eu disse que geralmente aonde nós vamos ter a ideia de um verbo que rege uma preposição. Então, é uma questão de regência, mais pra frente a gente vai observar isso com mais profundidade, mas agora basta a nós entender o seguinte: se no sentido da frase, se na semântica, eu percebo que há a ideia de movimento, então aonde? Aonde você vai? Ideia de movimento. Não sei aonde ir, também preciso me movimentar, ideia de movimento. Aonde? Aonde querem chegar? Isso daqui a gente ouve muito as pessoas falarem errado. Vocês, aposto que quando eu falei, vocês imaginaram já ou já viram uma situação que a pessoa fala assim: não sei onde você quer chegar. Se existe o verbo chegar, implica a ideia de movimento. Quem vai chegar a algum lugar. Portanto, se há ideia de movimento, aonde querem chegar, né? Por outro lado, o onde é estático, né? Ele não tem ideia de movimento, é o oposto. Então, onde você vai ficar nas próximas férias? Suponhamos que essa frase eu quisesse saber o lugar para onde você vai, eu ia dizer aonde você vai nas próximas férias.
porque implica movimento. Não sendo ideia de movimento, sendo ideia de coisa fixa, estática, onde? Onde você vai ficar nas próximas férias, ok? Não sei onde começar a procurar. De novo, lugar fixo, estático. Ficou claro? Como eu disse, agora a gente vai ver uma série de parzinhos de palavras. Então vamos a eles continuando. Mas, mais. E ainda tem gente que não bastasse cometer esse erro, vai lá e usa um mas com acento. Pelo amor de Deus, vamos diferenciar as coisas, porque esse é um erro inadmissível em língua portuguesa, principalmente quando se faz redação. Analisem o seguinte, o mas, ele traz sempre dentro dele, semanticamente falando, a ideia de oposição. Então, se eu vou usar essa conjunção, só para lembrar, conjunção é a palavrinha que liga duas orações, duas ideias, né? Então eu vou usar essa conjunção para ligar as duas orações. Entendendo? Eu costumo dar o seguinte exemplo. Eu vou à reunião da escola da minha filha e aí a professora precisa conversar comigo e ela começa a seguinte conversa. Sua filha é muito estudiosa, muito inteligente, pode render bastante, mas... Quando ela disse mas, se não for um dia bom, se eu não quiser baixar minha frequência, ficar chateada, ouvir falar mal da minha filha, porque eu tô cansada de saber que ela faz corpo mole, o que eu faço? Não é o caso, viu? Minhas filhas são ótimas, mas assim, exemplo, o que eu digo? Eu estou com pressa, vamos conversar uma outra hora. Porque a partir do momento que eu coloco a conjunção mas, o que vem depois é o contrário do que disse antes. Então, se a professora estiver, né, exagerando ali nos elogios, o que ela vai dizer depois do mas é exatamente o contrário. Então, ela vai dizer, ela é estudiosa, inteligente, esforçada, mas não faz as atividades, tem preguiça de participar, não demonstra muito respeito. Ou seja, tudo que vem depois é o contrário de elogios. Entenderam? Então, o mas é uma conjunção que separa orações opostas. Por isso que a gente chama ela de conjunção adversativa. Gravem esse nome. A conjunção adversativa é a conjunção que traz uma ideia de oposição. Então, ela vai separar orações contraditórias. De outra forma, se eu quiser, né, tirar minha dúvida, o mas pode ser substituído por esses sinônimos aqui, ó. Porém, contudo, entretanto. É a mesma lógica. O mais, ele é advérbio de intensidade na maioria das vezes. Ou seja, lembrando que o advérbio, ele acompanha e modifica verbos, advérbios e adjetivos, né? Ele traz informações a mais. O advérbio de intensidade intensifica a informação. Então, sempre a ideia de soma, de adição, ok? Eu vou dizer o seguinte, vamos aos exemplos. Tentou, mas não conseguiu. Quer dizer, tentou, conseguiu, não conseguiu. Oposição, mas, ok? Sem acento. Ela assistiu ao filme, mas não gostou. Assistiu ao filme todo. O que eu penso na minha cabeça? Se assistiu ao filme todo, é porque ela gostou, né? Mas eu coloquei a conjunção adversativa. Assistiu ao filme, mas não gostou. Ideias contraditórias. Adversativa, certo? É um dos países mais miseráveis. Olha a intensificação. Ele funciona como intensificador da ideia de aumento, mais do que eu penso. Ele é o mais elegante dos candidatos. De novo, intensificador. Tranquilo? Quando eu disse para vocês lá atrás, um pouco antes, por que eu preciso prestar atenção para... Eu tenho várias opções, mas aí a pessoa vai lá, não coloca nem mais e ainda tá com o acento. Mudou tudo, mudou inclusive a classe da palavra. Porque esse mas com acento, ele é o contrário de bom, né? Pessoas boas, pessoas
mas com acento, entenderam? Ele é adjetivo. Cuidado para não cometer esses erros. Eu acho que depois, né, daqui vai ficar claro que vocês não vão cometer esses erros mais. De qualquer forma, qualquer dúvida, vocês vão me perguntando. Depois, nós vamos falar do uso de mal com U e mal com L. Mal com U é o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Nós vamos aprofundar um pouquinho nessa ideia para vocês entenderem exatamente como usar. Primeiro, não é tão simples assim, vou trocar. Isso é um macete que ajuda muito, mas é importante a gente aprender a usar a língua também observando os sentidos dela, né? Então vamos lá. O mal com L pode ser advérbio ou substantivo, certo? Lembra que o substantivo é uma palavra a partir do momento que eu ponho um artigo. Então, o mal que ele deseja não chegará a mim. Eu coloquei o ou antes da palavra mal, virou substantivo. Nesse caso, como substantivo, ele será escrito com a letra L, tá? Como advérbio, ele se opõe a bem. Por isso que eu falei que não é tão simples assim, né? Porque a gente tem outras informações com relação ao sentido. Geralmente, quando a gente faz a troca, dá certo. Porque se eu falar o mal que ele me deseja, o bem que ele me deseja, tá vendo? Dá pra fazer essa troca sim, sem problemas. Como substantivo, significa doença, significa moléstia, a pessoa está padecendo ali de algum problema. É referente ao que é prejudicial, nocivo. Por isso, o mal, né, como contrário de bem, com a letra L, né? Já explicando para vocês essa diferença.